Bem-vindo a mais um vídeo da coleção de cursos sobre gestão do tempo do método PowerSelf. Este é o primeiro vídeo do curso sobre a última e mais fundamental disciplina do nosso método, a reflexão. Essa é uma introdução onde vou mostrar que a reflexão deve orientar o planejamento e a organização, e esse é o porquê da reflexão. Vou definir o que é reflexão, como realizá-la, qual o foco que recomendamos e como vencer os dois obstáculos para tornar a reflexão um hábito na sua vida. Resolvi dividir essa introdução em dois vídeos para não ficar muito extensa. Por que refletir? Disse antes que administrar o tempo é decidir o que fazer, mas que essa questão pode ser colocada de duas formas diferentes. O que fazer a cada instante e o que fazer da vida. A questão mais imediata do que fazer a cada instante pode ser respondida automaticamente e rapidamente, sem pensar. Já para definir o que fazer da vida, é preciso parar para refletir e planejar. Mas o que fazer da vida? Deixá-la nos levar, como sugere o Zeca Pagodinho? Como responder a essa questão se não quisermos nos deixar levar pelas circunstâncias e os apetites momentâneos? A resposta é simples e, ao mesmo tempo, difícil. Viver de acordo com nossos valores mais altos e buscar realizar nossas metas pessoais. É difícil porque há dois obstáculos. Primeiro, definir valores e metas pessoais. Depois, agir de acordo. A PowerSelf ajuda na primeira dificuldade, como veremos em outros vídeos deste curso. Vencer a segunda é uma questão de força de vontade que dependerá somente de você. A maioria das pessoas não tem tempo para refletir sobre valores e planejar metas de vida, ocupadas com as demandas e distrações que se apresentam a cada momento. Ou não ousam isso por medo de uma eventual frustração. Ou ainda acham que isso é filosofia e que a realidade é o cotidiano. Assim, se preocupam apenas com o que fazer agora e acabam deixando que a vida as leve ao sabor da rotina, do acaso e das demandas de outras pessoas. Então, na pressa do dia a dia, agimos muito sem pensar e, irracionalmente, fazemos coisas de que depois, diante de consequências que eram previsíveis, nos arrependemos e lamentamos. Esta prioridade natural do imediato é exatamente o contrário da prioridade racional. Deveríamos primeiro pensar sobre como queremos viver para que isso nos ajude a decidir o que fazer no dia a dia. Afirmo que só a reflexão conduz a uma vida plena. E o que é refletir? O dicionário nos diz que reflexão é a atenção aplicada à razão, às ideias e à consciência, e que requer a suspensão crítica da opinião. O nome reflexão já remete à ideia de um espelho, onde contemplamos o nosso reflexo. E o ChatGPT disse que reflexão é um processo mental que envolve a análise e ponderação de experiências, ideias, sentimentos ou informações. É uma atividade cognitiva que permite a uma pessoa examinar suas próprias experiências, pensamentos e ações com o objetivo de compreender, aprender e tomar decisões mais bem informadas. Fecha aspas. A reflexão envolve essencialmente o exame crítico e radical e sistemático das próprias crenças, sentimentos e comportamentos. É um diálogo interno que aumenta o autoconhecimento e conduz a uma maior congruência entre o que somos ou nos tornamos e o que pensamos que deveríamos ser. Então, como refletir? É difícil parar para refletir no atropelo das demandas e oportunidades do cotidiano cada vez mais acelerado. E não é possível refletir na agitação mental da ansiedade. Reflexão requer calma e atenção. É preciso parar e essa é a proposta da parada semanal do método PowerSelf. A reflexão precisa ser crítica porque acreditamos saber quem somos e o que queremos, mas muitas vezes nossas certezas são convicções ou preconceitos não examinados e redondamente errados. Por isso, a reflexão também precisa ser
radical e usar a dúvida sistemática para ir à raiz dos problemas. Superar a opinião rápida e fácil na busca por princípios que se sustentem como verdadeiros diante de qualquer questionamento. Às vezes a verdade está na autenticidade das nossas emoções, em outras está nas normas que nos foram ensinadas. Cabe a nós a responsabilidade de decidir. A reflexão se realiza por meio de exercícios espirituais: ler, estudar, meditar, dialogar. São exercícios porque são atividades que requerem esforço de atenção continuada. São espirituais porque envolvem não só o pensamento, mas todo o psiquismo do indivíduo, pensamento, imaginação, sentimentos e emoções, com o fim de dirigir a vontade. Não se trata, por exemplo, de ler para se informar, mas para se formar. Trata-se de uma formação de si mesmo, um caminho sem fim, em que o destino está sempre no horizonte das possibilidades de aprendizado. Nos próximos vídeos sugerirei alguns exercícios desse tipo. E sobre o que refletir? Propomos a reflexão sistemática sobre valores e metas pessoais. Inclusive, proporemos a criação e manutenção de uma lista de valores e uma lista de metas. Porém, a base sobre a qual toda reflexão se sustenta são os nossos princípios. E como veremos, valores meramente pensados não têm força motivacional se não forem sentidos como tal. Além disso, os valores se manifestam efetivamente no nosso comportamento e não nas nossas palavras, que soam falsas se não forem praticadas. Então, a reflexão envolve o questionamento sistemático dos princípios que sustentam nossos valores, o reforço do sentimento da sua verdade e validade, a análise da coerência entre nosso comportamento e os valores que pretendemos demonstrar e a avaliação da efetiva prioridade dedicada às nossas metas e valores. Na segunda parte deste vídeo, vou definir o que são princípios, valores, sentimentos e convicções e vou comentar sobre como a Power Self pode ajudar a vencer a grande dificuldade.